Muito bem, galera, estamos de volta, professor Alex, no seu canal da Química. Hoje vamos dar uma olhadinha na parte 3 da aula de representação de um elemento químico. O que é que nós vamos ver hoje? O que são íons, cátions e ânions? Como é que eles se comportam? Como é que eles apareceram? Como é que eu vou trabalhar em questões com esse tipo de conteúdo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Cátions. O que são cátions? Cátions, um cátion, no caso, é um átomo que perdeu elétrons. Somente isso. O conceito é curto e fácil de você entender. Dá uma olhadinha. Eu peguei como exemplo aqui o átomo de cálcio. Você vai lá na tabela periódica, dá uma olhadinha lá, ó. O átomo de cálcio, ele tem 20 de número atômico e 40 de número de massa. Ô Alex, número atômico está na parte de baixo. Exatamente. Volta nas aulas anteriores se você ainda não fixou esse conceito. Então, ó, número atômico está aqui na parte de baixo e a parte de cima é o número de massa. Não esqueça. Fórmula do número de massa. A igual a Z mais N. Ou A, que é o número de massa, igual a P mais N. Esse valor de 20 é o número atômico ou o número de prótons. Tudo bem? Vamos lá. Esse átomo aqui, a representação dele, como é que ele está representado? Ele tem 20 prótons e tem 40 de número de massa. Tudo bem? Então, esse átomo ele é um átomo neutro. Alex, como é que se sabe que esse cara é neutro? Olha ao redor dele. Tem alguma partícula, algum sinal positivo ou negativo? Não. Então, ele é neutro. O que significa um átomo ser neutro? Um átomo neutro significa que o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons. Quer que eu explique melhor visualmente? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nessa representação maravilhosa do átomo. Nós temos aqui o núcleo atômico. Não esqueça que dentro do núcleo tem prótons e nêutrons. Mas a gente vai desconsiderar nêutron por enquanto. Eu tenho bem aqui 20 partículas positivas. Veja que eu estou representando o cálcio. Cálcio 20. Dentro do núcleo atômico tem 20 prótons. Na eletrosfera tem 20 elétrons. Olha as partículas negativas aqui, ó, 20 elétrons. Você consegue enxergar que existe um equilíbrio? 20 partículas positivas com 20 negativas? Quanto é que vai dar esse resultado? 20 positivo com 20 negativo, zerou. Logo, eu posso dizer que nessa situação, esse átomo é um átomo neutro, em que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Tudo bem? Muito bem. Se nós viermos para cá, opa, aqui está um pouquinho diferente, ó. Dá uma olhadinha aqui. Esse átomo de cálcio, agora, ele aparece com essa cargazinha aqui, 2+. O que significa isso? Se você comparar o antes e o depois, ó, compara o antes e o depois. O que está acontecendo? Olha para baixo. Quanto é que você tem de prótons? 20. E aqui? 20. Então, próton não se altera. Número de massa, 40. Número de massa, 40. Massa não se altera. Alex, então essa carga indica alteração em quê? Nos elétrons. Preste atenção que bem aqui, o átomo no estado neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Tudo bem? Aqui o que acontece? O átomo ele não é mais neutro, ele está positivo, logo ele virou um cátion. Então, o que é um cátion? É um átomo que perdeu elétrons. Nesse caso, a indicação é que ele perdeu 2 elétrons. Alex, se ele perdeu 2 elétrons, por que esse cara ficou 2+? Sabe por quê? Presta atenção. Ele perdeu 2 elétrons. Olha para cá, ó. Eu vou tirar 2 elétrons daqui. Tirei 2 elétrons. Se você fizer a contabilidade agora, eu tenho 20 prótons, mas agora eu não tenho mais 20 elétrons. Eu tenho agora só 18 elétrons, porque eu tirei 2. Ô Alex, por que você tirou 2? Isso aí é uma outra aula, ligações químicas, que a gente vai ver. Então, ó, agora eu tenho 18, faz a conta. 20 partículas positivas para 18 negativas, tem uma sobra de 2 positivas. Então, quando o seu elemento químico, o átomo, a representação que você está olhando, tem carga positiva, significa que tem uma sobra de prótons. Sobrou próton é porque perdeu elétrons. Exatamente. Nesse caso aqui foram perdidos quantos elétrons? 2. E aí, Alex, muda em quê? Muda que o número de prótons agora é maior do que o número de elétrons. Número de prótons
maior do que o número de elétrons. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui, ó. Se caísse numa prova, qual é o número de massa desse rapaz? 40. E desse? 40. Não alterou. Qual é o número atômico desse cara? 20. E aqui? 20. Não alterou. Qual é o número de prótons desse rapaz? 20. E aqui? 20. Também não se alterou. Alex, quer dizer que não altera nada? Calma. Quanto é o número de elétrons desse cabo aqui, ó? Prótons não é igual a elétrons? Nessa situação, 20 prótons, 20 elétrons. Qual é o número de elétrons desse rapaz aqui agora, nessa situação? 20 prótons, mas agora não tem 20 elétrons, porque foram perdidos 2. Então, nesse caso, eu teria 18 elétrons. Eu tenho que fazer esse desconto. 20 menos 2 dá 18. Entendeu? Essa é a propriedade que o cátion tem. Na hora que você colocar os valores de massa, de nêutrons, de prótons, de número atômico, nada disso se altera. Mas na hora da contabilidade dos elétrons, você tem que ficar ligado. Por quê? No estado neutro, prótons é igual a elétrons. Quando o elemento químico, quando o átomo virar um cátion, prótons é maior do que o número de elétrons. E você tem que descontar os elétrons que saíram. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha agora nos ânions. O que são ânions? O ânion é um átomo que ganhou o elétron. Enquanto o cátion perdeu o elétron e fica positivo, o ânion ganhou o elétron, logo fica negativo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Nós temos aqui o átomo de flúor. Olha aí, átomo de flúor. Nessa situação, não tem nenhuma carga aqui, logo ele está no estado neutro, o que indica que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se você olhar agora para essa situação, ó, do átomo de flúor, opa, tem aqui um sinal negativo. Se ele tem um sinal negativo, indica que ele não é mais um elemento químico, um átomo no estado neutro. Agora ele é um ânion. Ânion negativo. Positivo é cátion. Não esqueça disso. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Qual é a contabilidade aqui da história? Me acompanha. Número atômico, 9. Número de massa, 19. Alex, e número de nêutrons? 19 menos 9, 10. Não altera nada. Número de prótons? 9. Elétrons? Opa, no estado neutro, o número de prótons é igual a elétrons. Então, se tem 9 prótons, 9 elétrons. Tudo bem. Vamos para cá. Número de massa? 19. Número de prótons? 9. Número atômico? 9. E número de elétrons? Oi, calma. Aqui o número de prótons era 9 e o número de elétrons também era 9. Aqui o número de prótons continua sendo 9. E elétrons? Elétrons são 10. Por que é 10? Preste atenção. Olha para cá, para essa representação aqui, ó, do flúor. Está aqui o núcleo com 9 partículas positivas. E está aqui, ó, a eletrosfera com 9 partículas negativas. Essa representação aqui é dele no estado neutro. Tudo bem? 9 partículas positivas com 9 negativas. Uma cancela a outra. Número de prótons igual ao número de elétrons, estado neutro. Beleza. Agora, o que acontece? Daqui para cá, ó, daqui para cá acontece alguma coisa que ele ganha elétron. É como se entrasse um elétron a mais aqui, ó. Pam! Entrou um elétron a mais. Logo, eu tenho 9 prótons, mas agora eu não tenho mais 9 elétrons. Eu tenho um total de 10 cargas negativas. Opa! Então vai significar o seguinte, ó. Eu tenho mais elétrons do que prótons, exatamente. Então, quando você tem um ânion, o número de prótons é menor do que o número de elétrons. Você tem mais carga negativa do que carga positiva. É por isso que aparece um negativozinho aqui, ó. Então, respondendo a minha pergunta, número de prótons, aqui, nessa situação, 9. E número de elétrons? 9. Número de prótons? 9. E número de elétrons? 10. Porque tinha 9, soma mais 1. Tudo bem? Não esqueça disso, isso é super importante. A gente vai precisar dessa base para as próximas aulas que a gente vai entrar em distribuição eletrônica. Exatamente. E distribuição eletrônica, nós vamos distribuir átomos no estado neutro, átomos no estado de íon, né? O cátion, e vamos distribuir também ânions. E tem uma leve diferença que pode ser decisiva na hora de você errar ou acertar uma questão. Ficou com dúvida? Dá uma revisada. Tá com dúvida em algum exercício? Manda para mim nos comentários. Tá gostando das aulas?
dá um feedback pra gente, inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus colegas e amigos. Vamos compartilhar conhecimento, pessoal. Um abraço, até mais.